Olá! Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Lidiane Lisboa. É um prazer estar aqui com você para compartilhar mais uma história. Hoje nós vamos falar sobre os pais dominantes. E eu tenho a honra de receber o meu amigo, o meu advogado, o meu dominante favorito, Dr. Sandro Torres. Ele é advogado, tem mais de 23 anos de experiência. Ele atua defendendo os interesses dos trabalhadores bancários. Ele é sócio de um escritório muito renomado no Rio de Janeiro, o escritório Sandro Torres Sociedade de Advogados. Ele é casado com a Michele, pai do Miguel e da Isabela. Muito bem-vindo! Olá a todos, ao seu público aqui no canal. É um prazer estar aqui e, na verdade, é uma honra estar diante de você, uma amiga. Sou muito amigo do seu esposo, Rodrigo, uma pessoa que eu admiro muito, e a você. Muito bom estar aqui, poder contribuir um pouco, contar um pouco como é um pai dominante. Né? Sandro, começa contando pra gente quais são as características de um dominante. Bom, um aspecto potencializador, um dominante é uma pessoa visionária, é uma pessoa que gosta de desafios, é um líder nato, competitivo, extremamente competitivo e basicamente... E quais são os desafios? Existe uma limitação? Quais são os desafios que você encontra por ser um dominante ou que você tem que ponderar por conta de ser dominante? Entendendo do perfil, e hoje, né, compreendendo o perfil comportamental, vejo um grande desafio que pode e precisa o dominante estar atento, porque é uma linha tênue, é a arrogância. Pode se tornar facilmente arrogante, a prepotência, a forma de falar, a condução. Então é importante ter essa consciência para poder minimizar certos atritos, vamos dizer, na comunicação. Vamos dizer. O dominante é aquela pessoa muito decidida. Você é muito decidido? Extremamente. Extremamente, gente. Por isso que ele é meu dominante favorito. E me diz uma coisa, já falaram pra você, já te acharam grosso, rude, pela sua objetividade, por você ser direto? Olha, antes de ter a consciência sobre o perfil comportamental, era o que eu mais ouvia. E aí interessante aprendendo sobre isso, como a gente administra esse comportamento, essa tendência e tem um maior cuidado, um maior distanciamento para poder lidar e ter efetivamente um resultado positivo naquela interação, na relação interpessoal. E é interessante que o Dr. Sandro, ele é pai do Miguel e da Isabela. Um beijo, Miguel, um beijo, Bela. Com certeza eles estão assistindo a gente. Conta pra gente como é que foi, Sandro, o seu processo de aperfeiçoamento. Como que tudo começou? Começou com a minha amada esposa, sua amiga, Michele. Beijo, amiga! Te amo! A Michele, há 3 anos atrás, ela com 2 outras amigas, ela foi participar de um treinamento, de um curso sobre inteligência emocional. E ela voltou para casa transformada. Você percebeu mudança assim nela? Nossa, foi lá, fez o curso e voltou diferente? De imediato. E foi tão interessante que ela voltou tão impactada e disposta a mergulhar, a entender, a estudar muito sobre a inteligência emocional. E na minha dominância, eu comecei a testá-la, eu comecei a analisar e a condução... Peço perdão a Deus por isso, já pedi, já fui perdoado, enfim, mas eu fui testando a Michele num certo momento, mas ela de uma forma muito sábia, muito prudente, ela queria me convidar para esse universo e sabendo já, entendendo um pouquinho o perfil, o fluxo, como comunicar comigo, ela trouxe 2 folders sobre negócios, sobre cursos voltados para business, mas com foco em inteligência emocional. E ela me entregou esses 2 folders para... E olha que interessante, gente. Hashtag fica a dica. Se você se relaciona com alguém dominante, o que você faz? Você dá opções para essa pessoa. E qual das 2 opções você escolheu, Sandro? Lógico que nenhuma das 2. Nenhuma das 2. No primeiro momento. No primeiro momento. Eu guardei os folders na gaveta,
Falei, pô, eu preciso... Aí a arrogância até um pouco, né? Eu falei, eu preciso de curso, enfim. Aí eu peguei, um tempo depois eu peguei esses folders e fui ler sobre o assunto. Falei, quer saber? Eu que decido, eu vou escolher fazer esse daqui. E eram sobre business, técnicas de business. Falei, no máximo, se não for tão interessante, eu posso aprender alguma coisa, ter alguma experiência e aplicar no meu escritório. E olha que interessante, você vê que ela deu as duas opções e de imediato ele não aceitou nenhuma das duas, mas guardou na gaveta. E aí, refletindo, voltou e escolheu Esse de business especificamente. Mas só para o que foi interessante, eu, num primeiro momento, eu olhei o curso, eu falei, não vou entrar nesse universo, não vou fazer esse curso de business, mas algo me atraiu, me conectou. E é a questão do desafio. E a grande questão em relação à dica que eu posso trazer para o seu público, o dominante, ele, como ele gosta de fazer escolhas, mas ele precisa também se sentir desafiado. E, na verdade, nessa opção, nessa escolha, ela queria que eu fizesse os dois. bem fluente, né? E ela trouxe os dois. Ela deu a opção de coisas que ela queria que eu fizesse. E eu, achando que eu estava decidindo sobre a vida, a minha vida, a nossa vida, eu escolhi uma coisa que ela queria que eu fizesse. Então, uma dica dá opções, mas... Dentro do que você quer, né? Exatamente. Então, você que é mulher, que é casada com um dominante, um empresário de sucesso, ou você quer que o seu marido seja um empresário de sucesso, hashtag fica a dica. Sandro, conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua experiência nesses cursos, o que aconteceu, o que virou a chave. Tudo começou com a Michelle. Sim. A transformação que a Michelle viveu, você viu o exemplo dela, hashtag fica a dica. A transformação começa primeiro com a gente, não com o outro. Então a Michelle mudou, o Dr. Sandro viu a mudança nela e aí aceitou fazer o curso. Posso falar uma coisa? Fale. Antes de tudo, Dr. Sandro não, nós somos amigos, nós estamos gente. aqui como amigos. Ai, tá bom. Para contribuir. Ok, tô liberada, vou... Por favor. Então tá bom. Sandro, me conta pra gente, conta pro nosso público como é que foi. Eu, na verdade, vi muita transformação, um universo totalmente diferente do que eu estava acostumado na racionalidade, fui entender e conhecer sobre inteligência emocional. E aí eu acabei fazendo todos os cursos da grade dessa empresa e mergulhei, entrei e acabei fazendo também um de perfil comportamental, até no curso que nós nos conhecemos. Gente, foi muito incrível, porque eu e o Sandro, nós nos conhecemos nesse curso e nós tivemos a mesma ideia, a mesma percepção. Então, quando um amigo em comum nos apresentou, a gente olhou um pro outro e a gente falou o quê? A gente precisa levar isso pra nossa igreja, porque nós somos membros da mesma igreja, a Igreja Batista da Lagoinha. Um beijo pro nosso pastor Felipe Valadão, pra nossa pastora Mariana Valadão, nossos queridos. Mas nesse curso foi assim, né, Sandra? A gente se olhou e a gente estava processando a ideia. Então, antes da gente dizer oi, prazer, qualquer coisa, a primeira coisa que a gente se falou foi que a gente precisava levar isso pra nossa igreja, não foi? Quando o nosso amigo nos apresentou e falando que éramos da mesma igreja, na mesma hora a gente falou a mesma coisa. Um curso desse para noivos, por exemplo, para casais, enfim, para várias... Sensacional, É né? incrível, incrível. E aí eu mergulhei fazendo todos os cursos, mas num curso específico, já para grandes empresários, é um mastermind, que é a mente mestra, grandes homens de sucesso, realizando com muito resultado. Eu, lá nesse curso, eu vi um amigo falando, numa situação específica, falando como ele se comportava com os filhos, como ele abençoava a vida dos filhos, como ele profetizava na vida dos filhos. E eu fiquei analisando e observando aquilo, eu falei, isso é resposta às minhas orações, é como eu quero, como eu busco me relacionar com os meus filhos. E interessante que eu fui para um curso de business, mas voltei ardendo no coração, com a vontade muito grande de trabalhar meu pilar espiritual. Olha que interessante, você foi trabalhar o seu pilar profissional, foi se desenvolver seus negócios, se conectar com pessoas de negócios e você volta desse curso decidido a desenvolver a sua vida espiritual, que tem tudo a ver com paternidade, né? Eu entendi que era a base, era o princípio de tudo.
eu estava afastado, distante desse cenário. E homens de sucesso, com muito resultado, profetizando na vida dos filhos, com muita fé em Deus, eu voltei, me converti e congrego na Igreja Batista Lagoinha Niterói, como você disse. Olha que interessante. Você buscar um resultado profissional e entender que precisa aprimorar o seu pilar espiritual, e isso tem impacto na sua paternidade, isso tem impacto no que você vai exercer com seus filhos. Você acredita, Sandro? Porque assim, dominantes são homens de sucesso. Dominantes são homens que são diretores, que são empresários, que empreendem exatamente por conta do perfil comportamental. Você acredita que faz parte do sucesso desenvolver o pilar espiritual, essa conexão com Deus? Lidiane, eu participei há um tempo atrás com o Paulo Vieira, nosso mestre, nossa inspiração, Master Coach, mais conhecido, quem sabe, do mundo. E num treinamento específico, nessa live, eu conversando com ele me trouxe essa referência. Ele disse que, conversando com um dos pais da inteligência emocional, o Paul Zak, o Paul Zak, ele é de uma família cristã, mas o Paul Zak se diz ateu. E ele, no livro, A Molécula da Moralidade, ele traz que homens de fé são homens com maior probabilidade de sucesso. Então, quem sou eu para discordar de autoridades como o Paul Zak e como o Paulo Vieira? Sua vida mudou depois que essa reestruturação, há 3 anos que você vive essa mudança, né? Eu sou testemunha, mas eu quero que você compartilhe. Sua vida mudou? Relacionamento com seus filhos? Como é que tá hoje essa... Eu digo que é da água para o vinho, literalmente. É uma nova criatura, é uma nova vida. Primeiro, com Cristo, nos conduzindo, tendo um modelo efetivamente. Cristo é o nosso modelo de vida. O homem que veio, Deus se fez homem, veio à Terra e não provou e mostrou para a humanidade que é possível não pecar. Então ele é o nosso modelo e trouxe grandes ganhos para a minha vida, principalmente como pai. Me trouxe consciência da vida que eu levava e como eu passei a me comportar com os meus filhos, entendendo o meu papel como homem, marido e pai de família, como um pilar, como um sacerdote do meu lar. É o líder de casa que direciona a família, cuidando da parte espiritual, abençoando. Hoje eu falo que toda noite a gente ora com as crianças, a gente abençoa as crianças. Aquilo que eu falei lá atrás do amigo, hoje eu vivo na minha casa. Eu conto histórias para ele, passagens bíblicas, trago entendimento, trago compreensão e ensinamento com base em princípios bíblicos. Você que está em casa, talvez você ainda não sabe a interferência que um pai pode fazer na vida de um filho. Talvez você não tenha consciência do tamanho que o seu exemplo, a sua postura, uma vivência que você tem, pode interferir nas escolhas do seu filho. O Sandro tem uma história, uma das mais bonitas, que eu amo ouvir. É uma escolha que ele fez, talvez uma das escolhas mais importantes da vida, essa escolha foi baseada em uma vivência do pai dele. Compartilha pra gente, Sandro. Conta pra gente como é que foi essa decisão. Desculpa, Lidiane, isso foi tão forte na minha casa. Meu pai, ele foi trabalhador bancário, ele se aposentou como trabalhador bancário, ele já faleceu, já tem 7 anos, mas ele passou por um episódio, uma demissão de uma forma muito injusta numa grande instituição financeira que ele trabalhou à época, na década de 80, e por defender, por princípios, por valores, ele foi questionado no momento... Posso trazer essa experiência? Por favor, pode compartilhar. Ele foi defender um cliente que havia em tratamento de câncer, um câncer terminal, e esse cliente ele tinha um seguro muito alto nessa instituição financeira, e a esposa, na época, década de 80, não existia internet, não existiam as facilidades que tem hoje em dia. Então a pessoa tinha que comparecer à agência, onde a pessoa era cliente, para pagar as faturas, enfim, os boletos, inclusive essa específica do plano do seguro de vida
desse cliente. E ele descobriu o câncer, estava em tratamento, fase terminal, e a esposa compareceu à agência para pagar. Só que quando ela conseguiu ir à agência, já havia vencido um dia o vencimento da fatura. E essa fatura já não estava mais na agência, porque o banco sabia que o valor era muito alto a ser pago a esse cliente e retirou da agência essa fatura para que não conseguisse pagar. E no dia seguinte, ele ligou para o meu pai, do hospital, dizendo que esse valor seria para pagar o estudo das filhas dele. Meu pai, no mesmo momento, pediu para um funcionário do banco, da agência, ir até a diretoria, solicitou o regulamento desse seguro de vida, foi identificado que tinha uma carência de 5 dias, podendo pagar após 5 dias a data do vencimento, e pediu então que trouxesse essa fatura para que fosse paga na agência. Meu pai tirou uma cópia desse regulamento, sublinhou para a esposa, e a esposa compareceu à agência, pagou o seguro de vida, e no mesmo momento, quando o banco percebeu e soube disso, meu pai foi chamado à diretoria e foi mandado embora. Depois de quantos anos de trabalho, Sandro? 33 anos de trabalho. Uma vida, né? Só para você ter ideia, eu tenho 34. Então, literalmente, uma vida que o seu Sandro trabalhava em uma instituição, porque o Sandro é Sandro pelo pai. Influencia até o nome, né? Sim. 33 anos, ele age dentro da lei, cumpre algo, ajuda, né? Colabora com o próximo que estava numa situação desafiadora, e o que ele teve foi uma demissão injusta. Sem justa causa, mas injusta, interrompendo a vida profissional. E na época, década de 80, não existiam tantas opções de emprego assim, as pessoas não se preparavam para a demissão, as pessoas não tinham muita opção de vida e não se preparavam para a aposentadoria, por exemplo. Não existia na época fundos de previdência privada, então foi bem desafiador. E daí surgiu o meu propósito de vida. Eu entendo, eu compreendo uma carreira interrompida, uma demissão injusta, e o meu propósito de vida é defender a dignidade do trabalhador bancário, trazendo a restituição dos seus direitos, a reparação das injustiças praticadas, mas não só em ações trabalhistas, mas também em questões cíveis e questões previdenciárias. Olha que bonito. Então, uma vivência que o pai do Sandro passou, ele acompanhou tudo isso. Quantos anos você tinha na época, Sandro? Eu tinha 12 anos de idade. 12 anos, a época da maturação, né? Tá saindo da infância, entrando na adolescência, consolidando a parte neural. E aí você acompanhou toda essa vivência e ali, ou em algum momento ali, ficou registrado, ficou impresso tão forte dentro de você que hoje toda a sua trajetória... E eu transformei dessa história um propósito de vida. É isso que Deus faz, né? É isso que a gente entende o que Deus faz. Ele levanta os incapacitados, levanta aonde se passa pelos maiores desafios na vida, a honrar e trazer o nome dele, em nome dele, buscar como um homem justo, defender a justiça para todos os trabalhadores bancários. É um legado de honra, né? Doutor, o seu Sandro não está mais conosco, mas é um legado de honra que fica da história dele, né? E eu posso trazer, e aí, situações de orgulho do meu pai. Numa época específica, eu dei uma entrevista para um jornal de um êxito de um processo trabalhista, e ele guardou o jornal com muito orgulho do filho defendendo a classe dele. Já defendi muitos amigos dele que trabalharam com ele, que trazem relatos, histórias da vida dele. Eu tive a oportunidade de trabalhar no processo do meu pai. Olha só, antigamente o processo demorava muito, hoje em dia é bem mais rápido, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em processo dele e ver a performance do meu pai como um homem íntegro, um homem que entregava resultados, mas assim mesmo foi descartado por questões de número, por questões por defender o que é o correto, mas não observando aí números somente. E o seu Sandro, você tem noção qual era o perfil comportamental dele? Hoje, fazendo
observando o comportamento dele, eu acredito que seja bem semelhante ao meu. Meu pai era dominante. Super dominante. Tá vendo? Como que um pai interfere na vida de um filho? Como que uma vivência faz toda a diferença e faz com que hoje seja um dos melhores advogados do Rio, acho que até do Brasil, eu acredito. E ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui cliente dele, sou cliente dele, que ele gosta de falar que fui porque o processo já tá caminhando e tal, mas eu sou cliente dele. E eu, não só como amiga, mas como cliente, eu tenho orgulho de dizer que eu vi ele me defendendo com uma ética, com uma integridade, com um posicionamento. Então, tudo isso é legado do seu pai, tudo isso é fruto de uma história. Então, você que é pai, você também deixa um legado, você deixa uma marca positiva e algumas negativas, algumas que a gente precisa, como pais, a gente precisa ter essa ciência. Eu amo ouvir o Sandro falando sobre isso, porque traz uma consciência, né? Dá uma emocionada, assim, a gente segura a onda, porque emociona saber disso, emociona a nossa vida, essa marca, que você também, como pai, como mãe, dominantes, possam ter essa consciência. E o princípio, né? Honrar pai e mãe. E eu me sinto honrando meu pai à medida que defendo o cara trabalhador bancário. Ai, gente, pensa se não é lindo. Depois disso, Sandro, vamos fechar conversando um pouquinho sobre as crianças. Vamos falar um pouco de como que é você hoje como pai, depois dessa vivência que você teve, depois dessa história toda, depois de conhecer sobre o perfil comportamental. Como é que é o Sandro hoje? Pai do Miguel, pai da Isabela, um príncipe e uma princesa com comportamentos totalmente diferentes. Como é que é ser pai do príncipe Miguel e como é que é ser pai da princesa Isabela? Ter a consciência de perfil, saber e conhecendo o perfil, a gente consegue identificar como duas crianças formadas no mesmo lar, com os mesmos princípios, os mesmos valores, pai e mãe, podem ser tão diferentes. E a gente analisando, observando as características de cada um, eu consigo observar, você estava falando sobre o perfil do meu pai e eu também sou dominante, o Miguel, eu consigo analisar e observar traços de dominância muito fortes do Miguel. Ele gosta de decidir, ele gosta de dar ordens, né? E aí interessante, ele também tem um outro perfil muito forte, que é a conformidade. Antigamente na minha casa, hoje ele faz, mas de uma forma diferente, as almofadas da sala eram coloridas, ele tinha a organização das almofadas dele, e ele definia desde pequenininho, acho que 2 anos de idade ele já fazia isso, ele definia onde cada um ia deitar no sofá. E ter a consciência do perfil é libertador, porque eu sendo dominante e tendo uma criança de 2 anos dominante, eu poderia massacrar a vida do meu filho, anular a vida do meu filho. E hoje em dia eu consigo potencializar, eu consigo incentivar e trazer para o aspecto positivo. Entender como é bom ser dominante, mas também entender quais são os desafios e administrar esses desafios. Eu consigo desafiar o Miguel, dar opções para ele escolher como ele conduzir a vida dele e eu não anulo o perfil dele. E olha que interessante, porque assim, a tendência de dominante com dominante é o quê? Se chocar. Ainda que seja um adulto ou uma criança. Mas à medida que você tem consciência de que você é dominante e que o seu filho vem demonstrando traços de dominância, você consegue potencializar. E ser pai da Isabela, aquela princesa? O doce, a Isabela, né? Gente, um docinho. Tem cheirinho de morango. A Isabela traços de estabilidade e de influência. A Isabela tem que passar previsibilidade para ela. Tanto é muito interessante, se você falar de uma forma muito direta e rápida, você assusta a Isabela. Ela, do nada, ela pode chorar. Então, sabendo disso, eu me antecipo e cuido no fluxo da minha comunicação, aprendi com você. Fluxo na comunicação e como tratar, e como direcionar, e como falar com ela. Eu dou previsibilidade, eu dou espaço para a Isabela, para ela programar, para ela organizar e conseguir trazer efetividade. Eu tenho uma história, uma vivência muito interessante da Isabela, porque a Isabela, ela até 2 anos de idade, ela chupava dedo.
Eu já até antecipei, né? Eu falei que ela parou de chupar. Né? Já, chupava, então já parou. Chupava dedo. Você tem filho que chupa dedo? Ó, escuta essa história. E é interessante porque a gente foi entender de perfil comportamental e a gente... Michele falou, vamos aplicar, vamos colocar na prática o que a gente está aprendendo na Isabela. A gente identificou o perfil da Isabela. Ela tem que ter previsibilidade. O que a gente fez? Levamos a Isabela com 2 anos e meio no dentista. A dentista explicou para a Isabela quais eram os malefícios de se chupar dedo. E durante 6 meses, ela assumiu um compromisso com a dentista que iria parar de chupar dedo. Durante 6 meses a gente conversava com a Isabela e lembrava a Isabela, e ela assumiu o compromisso, voltando um pouquinho, que quando fizesse 3 anos de idade, ela iria parar de chupar dedo. E conversando com ela durante esses 6 meses, a gente lembrava, vez ou outra, o que aconteceria quando ela completasse 3 anos de idade. E no dia do aniversário da Isabela, na manhã, com a minha esposa, com a Michele, a Isabela chega na cozinha e com o travesseirinho dela e com o dedinho na boca. E aí Michele vira para a Isabela e fala, Isabela, hoje é um grande dia, é o seu aniversário, você completa 3 anos de idade. E o que vai acontecer hoje? E aí ela virou e falou para Michele, mamãe, hoje é o dia que eu vou parar de chupar dedo. E entregou o travesseirinho para Michele e nunca mais colocou o dedo na boca. Nossa, gente. Se você é mãe, pai de uma criança que chupa dedo, você sabe o que isso significa. Eu chupei dedo, sabia? Não. Eu chupava dedo. E eu não tive... E o meu irmão, por exemplo, me zoava muito. Passava por esse processo. Eu não tive essa... A minha mãe não. A minha mãe sempre cuidou de mim. Quando você falou, eu voltei lá atrás e imaginei. Minha mãe sempre teve esse cuidado comigo, de conversar comigo, mas os meus pais ainda não tinham essa informação, né? Sim. Então, como que esse processo de tirar o dedinho dela entender, de construir na criança esse processo, Então né? você pode falar muito melhor do que eu como é o desafio, o maior desafio da vida naquele momento da criança era parar de chupar dedo. E para ela foi muito tranquilo, ela nunca mais colocou o dedo na boca. A gente brinca, ri, olha a foto, ela olha e não tem vontade, porque ela decidiu, foi de forma assertiva. E o Miguel, conhecendo, agora passando para o Miguel, percebendo e conhecendo o perfil dele, que ele gosta de desafios, uma vez a gente estava brincando no play do prédio e ele parou assim numa situação subindo no ferro do balanço, no suporte do balanço, e tentou subir e não conseguiu. E aí eu desafiei de uma forma positiva o Miguel e falei que o lugar dele era no topo. E aí ele foi, parou uma vez, voltou, segunda, terceira, quarta, quinta. Na sexta, na sétima, eu parei de contar, ele conseguiu, ele tocou lá em cima. Nossa, e a comemoração, a festa por ter conseguido chegar no topo, essa é a diferença, é entender, é potencializar as aptidões, o talento, as habilidades dos nossos filhos, conhecendo o perfil comportamental. E saber que cada um é único, nós somos semelhantes. Não existe essa história de igual nem diferente, o que existe é, nós somos semelhantes, mas únicos. Os nossos filhos também. O Miguel, a Isabela, Miguel tem 7 anos e Isabela tem 6. Faz 6 agora. Faz 6 agora. Então, é uma diferença de idade curta, é uma diferença pequena, então administrar 2 crianças dentro de casa e faz toda a diferença saber que cada um precisa de um tipo de comunicação, cada um precisa de um estímulo diferente para vencer os desafios. Sem dúvida. Eu me emociono ouvindo essas coisas. Você também? Você fica assim, mexido em saber, em conhecer mais? Eu fico assim, Sandro, admirado, porque como que um conhecimento transforma e é um conhecimento que a gente leva para a vida, né? A gente hoje está conversando sobre paternidade, mas eu tenho certeza que você tem uma história maravilhosa para contar sobre casamento, sobre que foi, né, conviver com a sua esposa. Gente, presta atenção. Sandro e Michele, vocês trabalham quanto tempo juntos? Há 10 anos juntos. Vale a pena voltar para contar a história? O que vocês acham? Comenta aqui para mim. Eu entrevistando os dois, como é que é trabalhar juntos? Ela tem traços de dominância também. A Michele é influente e dominante. Sim. Então imagina, uma influente e dominante trabalhando com super dominante.
Vocês acham que vale uma entrevista dos dois? Comenta aqui pra mim. Vocês querem ver isso? Eu vou ficar no meio dos dois pra ver como é que é, pra aprender. Sandro, finaliza pra gente assim, ó, contando, dando uma dica pra quem é pai dominante, nesse Dia dos Pais que a gente tá fazendo essa série, a gente vai conversar, a gente tá conversando com cada pai de cada perfil. Compartilha uma dica para um pai dominante. O que esse pai dominante pode fazer de diferente nesse ano? O que ele já pode aplicar esse ano para daqui a um ano, no próximo ano, ele ser um pai aperfeiçoado? Diane, como eu falei, o dominante tem uma tendência a ser arrogante, a ser impaciente também. E na demanda, no dia a dia, nos desafios da vida, na educação das crianças, quando criança faz criancice, né? Mas quando a gente precisa corrigir certas situações, e muitas vezes tomado pelos sentimentos, pelas emoções, você jamais chamar a atenção dos seus filhos tomado por emoções. A melhor dica que eu posso trazer para o seu público no seu canal é: seja tardio a irar-se. Tiago 1:19. E também domínio próprio. Gálatas 5:22 e 23. Frutos do Espírito. Tô aprendendo, né? Tô estudando. Olha o carisma aí, gente! Carisma Lagoinha Rio. Carisma Rio, né? Carisma Rio. Então, desde pequeno, quando eu tive consciência da vida transformada em Cristo Jesus e também conhecendo sobre perfil comportamental, quando eu preciso repreender alguma situação, seja do Miguel, seja da Isabela, e principalmente para não expô-los a certas situações, eu criei uma espacialidade. Eu entendo, eu consigo não reagir de imediato, mas eu não deixo sem resposta a repreenda. Eu peço para que eles se direcionem para o quarto, e no quarto eu peço para que ele pense sobre o que ele fez. Na prática, aconteceu um problema aqui, aconteceu um comportamento inadequado, como é que é? Aconteceu agora, o que você faz? Na prática. Miguel, pro quarto, que a gente já vai conversar. Pensa no que você fez, que a gente já vai conversar. E aí, como que você se recompõe, como que você... E aí eu aproveito para respirar, para entender o comportamento do Miguel ou da Isabela e o que eu preciso trazer para eles de entendimento. Eu consigo trabalhar identidade, perfil, eu consigo trabalhar a estrutura do Miguel e da Isabela. Identidade, capacidade e merecimento. Eu consigo trazer, isso tudo eu faço nesse caminho até chegar no quarto. Mas ele também pensa sobre o assunto. Eu converso com ele através de perguntas. Eu não acuso, eu não falo. Eu trago através de perguntas para que gere nele consciência. E vá quebrando também a resistência. E até para ter conexão. Eu fico identificando se ele está prestando atenção, até nisso dominante, né? Se o fluxo de comunicação, se ele está prestando atenção no que eu estou falando com ele. E aí, eu, através de perguntas, eu indago se foi a melhor conduta para aquela situação, se ele está honrando, por exemplo, numa discussão com a mãe, pode acontecer, a mãe pedindo para fazer alguma correção em casa, ou guardar as coisas, enfim. E ele começa a responder bastante a mãe, eu peço para que ele vá para o quarto, e lá eu pergunto a ele se ele efetivamente está honrando a mãe dele, se Jesus faria como ele fez. Agora, Sandro, cá pra nós. Sempre consegue fazer assim? Só pra gente, ó. Conta só pra mim e pra uma galerinha aqui que tá comigo. Sempre consegue? Diane, é 100% das vezes? Eu falo pra você que eu já habituei a fazer isso. 100% você consegue hábito. Mas já consegue 100%? Ou às vezes dá um deslizinho, às vezes... Às vezes, na condução, na voz, eu posso chamar a atenção de uma forma mais imediata. E quando isso acontece? Quando você percebe que você passou um pouquinho? Eu respiro. Respira. Eu dou espaço para não me tornar agressivo. E se você percebe que errou? Isso é muito interessante você perguntar isso, porque outro dia, essas crianças estão... Gente, eles são demais. Cheios do Espírito Santo. São. E o Miguel veio conversar comigo. Papai, lembra que nós assumimos um compromisso a sermos tardio, a palavra dele, tardio ao irar-se? Nós
fizemos um compromisso, tem datado na nossa Bíblia. E eu não gostei de uma forma que você falou comigo. Você falou de uma forma mais ríspida. Não falou assim, mas... E eu virei para ele, estávamos na varanda de casa, eu falei para ele, filho, eu abaixei, fiquei na altura dele e falei, realmente, filho, papai errou. Papai pede perdão a você, peço desculpas a você, eu não vou falar mais dessa forma. Pro dominante, se você é dominante, você sabe que é difícil pedir desculpa. Ainda mais para quem é subordinado. Ainda mais para quem é menor, para quem é uma criança ou está criança. E eu fiquei catucando o Sandro, porque a gente conversa, a gente conhece. Eu posso testemunhar, a gente frequenta um a casa do outro. Eu posso testemunhar que de fato ele trata os filhos assim. E eu posso testemunhar que ele de fato pede desculpa. Mas é um desafio, não é, Sandro? Mas é importante para as crianças entenderem que os pais erram. É importante porque a gente cria a figura do super-herói e na adolescência, quando esse filho, ele lida com o próprio erro, às vezes ele pode não estar preparado para lidar com esse próprio erro e vai utilizar de subterfúgios, de fugas, sabe? Então, prevenindo isso, é importante para a criança aprender a lidar com as suas frustrações. E ela entender que o pai erra, que o pai tem desafio, e como eu me posiciono diante dos desafios de um adulto. E transferindo e passando isso de exemplo para os meus filhos, para o Miguel e para a Isabela. Gente, o papo tá bom, não tá? Não dá vontade de terminar, né? Ai. Sandro, meu amigo. Já acabou? Já acabou. Muito obrigada. Obrigado, Sempre foi um bom te prazer. ter aqui. Eu amo a sua vida, amo a vida do meu amigo Rodrigo, amo a sua casa, o Luquinha. É uma criança linda, apaixonante. Meus filhos... gente, eu vou ficar como? Ó, ele é amigo do meu marido. Ele falou que me conheceu primeiro, né? Mas ele é amigo do meu marido, depois meu. E eu vou falar, eu sou gamada na esposa dele, minha amiga, minha irmã, né? Tem que trazer ela aqui. Não tenho? Tem. Aí pronto, a gente vai virar a noite aqui conversando. Sandra, muito obrigada. Quem se interessou, quem achou assim, quer se conectar com você, a gente pode liberar seus contatos? Por favor. Tá aqui na tela? Posso botar aqui, ó? Celular pessoal, minhas redes sociais, o Instagram, do escritório, do Facebook. E me diz uma coisa, você falou, deu foco no trabalhador bancário, mas você atende outros tipos de trabalhadores também, Sim, né? Esse foi um propósito, mas é devolver a dignidade à vida do trabalhador. Então, Esse é se um propósito. você precisa de um apoio jurídico, se você precisa de uma orientação, eu te recomendo o melhor. E sabe por que eu sei que é melhor? Porque ele cuidou de mim. Olha que interessante, né? Então, eu trouxe pra cá quem eu conheço, quem eu sei que vai fazer a diferença na sua vida. Amigo, obrigada. Volta! Com certeza. Quem quer? Quer mais dominante? Quer? Quer mais dominante? Quer mais doutor Sandro aqui? Coloca aqui embaixo, comenta, compartilha. Ó, feliz Dia dos Pais pra você. Obrigada pelo carinho. Que você seja um pai dominante ainda mais aperfeiçoado. Lembra sempre o seguinte, nós não somos perfeitos, mas estamos em aperfeiçoamento. Deus te fez perfeito, mas você está em aperfeiçoamento. Meu amigo, feliz Dia dos Pais. Obrigado. Parabéns por esse pai maravilhoso que você Feliz Dia dos Pais, aos pais que estão nos assistindo, né? E que seja um ano maravilhoso. Amém.